A indústria brasileira perde fôlego em 2025 e fecha o ano com crescimento de 1,4%, bem abaixo dos 3,1% que foram registrados em 2024. Segundo o IBGE, o alto patamar da taxa de juros, que atualmente está em 15% ao ano, claro, impactou os segmentos da indústria, da transformação e da construção. É sobre esse cenário que eu converso agora com o CEO e fundador da CF Partners, o Carlos Fadigas. Carlos, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde. Carlos, Eu acho que o resultado, pode ir nessa. eu acho que o resultado era o resultado esperado, né? Apesar de a gente ter um número de 1,4% de crescimento para a indústria, isso vem da indústria extrativista, né? Principalmente do setor de petróleo. A indústria de transformação, que é a indústria que a gente conhece pelas indústrias, pelas fábricas efetivamente, que agregam valor às matérias-primas, elas tiveram um recuo de 0,2%. Então, teve uma perda, uma pequena redução de 2024 para 2025, que é resultado da taxa de juros elevada, que afeta a economia como um todo, mas afeta muito mais o setor industrial, que é um setor intensivo em capital. Então, ele precisa de recursos para investimento e para crescimento, e a gente vê esse efeito aí dos juros muito elevados, reduzindo, portanto, a dinâmica da indústria brasileira. Puxando o gancho, então, Carlos, do que você vem dizendo, enquanto tudo isso, o Ministério da Fazenda aposta que a indústria vai justamente puxar o crescimento em 2026 por causa da demanda, já prevendo também que o agronegócio não vai vir com a mesma potência do que a gente viu nesse resultado agora, quase 12%. O senhor acha que esse otimismo é realista ou o governo está ignorando aqui os custos de produzir no Brasil? Eu sou um pouco mais conservador, não sou tão otimista. A tendência da indústria de transformação no Brasil, ela é de ficar estagnada. Um crescimento muito pequeno no ano que vem. Se o PIB caminhar aí para 1,8%, 2%, que é o que se espera, a indústria de transformação, ela tende a crescer entre 0,5 ponto percentual. E essa é uma tendência de longo prazo, ela já vem acontecendo há muito tempo, tem uma série de fatores por trás disso. O primeiro a gente já comentou, que é a parte dos juros. Além disso, você tem uma estrutura tributária complexa, você tem uma mão de obra que é pouco produtiva, não é nem uma questão de custo, mas é uma questão de produtividade da mão de obra, questões de logística. Então, no fundo, a indústria brasileira vem perdendo dinâmica, vem perdendo protagonismo há várias décadas, na verdade, desde a década de 90, quando ela chegou a representar a indústria de transformação 25%, 27% da economia brasileira, do PIB brasileiro, representa hoje por volta de 12%. E como você comentou, o custo de produzir no Brasil é muito caro por todos esses fatores. O que talvez continue puxando o setor industrial de uma maneira geral é a indústria extrativista, né? E aí, vinculada, por exemplo, a petróleo e a minérios, isso pode levar ao número da indústria, mas não a parte que é mais importante, como a gente vê aqui nas imagens, a indústria automobilística, a indústria química, a indústria do aço, todas essas vêm sofrendo muito e tendem a continuar sofrendo. O senhor já comentou sobre a questão das taxas de juros altas aqui no Brasil, sempre importante ressaltar, 15% ao ano, maior patamar em 20 anos aqui no Brasil. E então, por causa disso, é possível a gente falar, Carlos, em neoindustrialização, justamente com essa taxa Selic que deixa, claro, o investimento em máquinas muito mais caro do que deixar o dinheiro no banco. Vamos aprofundar um pouco essa questão de juros. Olha, eu acho que todo esforço de reindustrialização, de neoindustrialização, é válido. O Ministério da Indústria e Comércio tem feito uma série de iniciativas, o governo brasileiro tem tentado defender a competitividade de segmentos da indústria brasileira, fez movimentos no aço, fez movimento de novo na indústria química. Então, acho que essas iniciativas elas são sempre muito bem-vindas, mas o ponto central, de fato, é o custo do dinheiro, né? Para explicar melhor isso, quando você compra algo que custa R$ 100, o custo é, de fato, os R$ 100 que você tira do bolso para pagar isso. Quando você tem que fazer um investimento de R$ 100 milhões, você tem dois custos embutidos. Tipicamente, você vai tomar dinheiro emprestado, então você vai gastar a aquisição em si, no caso, a construção de uma planta industrial, e o custo do dinheiro que você tomou emprestado para fazer esse investimento. Por mais que a empresa esteja desalavancada, não tenha dívida, também o custo do dinheiro pesa, porque ela vai pesar a alternativa de manter o dinheiro aplicado, como você colocou. Então, de qualquer forma, seja para tomar dinheiro emprestado ou para resgatar a aplicação financeira, um investimento de longo prazo no setor industrial, tipicamente mais intensivo em capital, ele sempre vai ser freado pela taxa de juros. E no Brasil, essa taxa é alta há muito tempo.
Como a gente sabe, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, e isso já vem há muito tempo. Diferente da inflação, que foi algo que foi resolvido décadas atrás, os juros ainda não foi resolvido. E isso está por trás da desindustrialização e afeta também o próprio crescimento econômico brasileiro, como a gente viu com os 2,3% de PIB do ano passado. A solução disso é, de fato, atacar a raiz do problema, o equilíbrio fiscal. Com o equilíbrio fiscal, você tem menos juros, com menos juros, você tem mais investimento. E o Brasil investe pouco e, com isso, tem menor crescimento, menor capacidade de crescimento. Por conta disso, a indústria é o expoente desse movimento, mostrando é quem mais sofre nesse movimento, e por isso é quem tem mais perdido participação na economia brasileira. O senhor muito bem lembrou, uma das maiores taxas de juros do mundo, a das maiores taxas de juros reais, só perde para a Turquia, está em segundo lugar. Carlos, olha só, a gente muito fala que o Brasil está se tornando a fazenda global, até por causa do resultado de quase 12% que a gente viu no PIB, muito embora seja difícil que isso se repita. Então eu te pergunto, qual que é o risco de um país do tamanho do Brasil depender tanto de commodities e tão pouco de fábricas, Carlos? Eu acho que, primeiro, é fundamental que o país do tamanho do Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, né, tenha uma base econômica diversificada. Eu acho que o sucesso do agronegócio é um fator muito positivo, é um patrimônio do Brasil e tem que ser estimulado. Eu acho que o setor extrativista também, muito bem sucedido, minério de ferro, petróleo, tudo isso tem que ser estimulado, mas a gente precisa de uma economia mais resiliente e menos dependente a ciclos de commodity, porque isso afeta a nossa moeda, afeta a nossa capacidade de importar outros produtos. Então, a gente precisa reverter um pouco essa tendência, especialmente no momento no qual o mundo inteiro defende a sua indústria, né? A China é o maior setor industrial, tem o maior setor industrial do mundo, tem programas muito firmes e muito fortes de defesa da indústria. Os Estados Unidos, o movimento do governo Trump de defender o interesse americano primeiro, tem criado uma série de proteções para a indústria americana, e o Brasil não pode ficar desprotegido nisso. Ele tem de continuar estimulando o setor industrial brasileiro. Então, eu acho que o risco é grande, é importante para o Brasil ter uma indústria forte, e o mais importante é que a agenda que é importante para a indústria é a agenda que é importante para o Brasil. Então, no final do dia, uma agenda pró-indústria é uma agenda pró-Brasil. Nós estamos falando de educação para qualificar a mão de obra, nós estamos falando de simplificação tributária, nós estamos falando de redução da taxa de juros e busca de um equilíbrio fiscal. É por isso que quando você vê um país rico, que a população tem uma boa qualidade de vida, é tipicamente um país industrializado. E os países enriquecem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pela força da sua indústria. A China enriqueceu sua população pela força da sua manufatura. Os países industrializados são países de boa qualidade de vida, são países ricos. Então, essa é a força da indústria, uma agenda muito coerente com uma agenda que se precisa para um país. A indústria precisa da mesma agenda, por isso que estimular a indústria é, ao mesmo tempo, estimular o próprio país, e tão importante para ter uma economia mais estável, mais assentada em bases mais sólidas. Mas se a indústria continuar perdendo espaço no PIB, Carlos, quanto isso vai afetar o custo de vida, a geração de empregos daqui 5, 10 anos? Olha, se a indústria continuar perdendo espaço, você vai perder emprego de qualidade. A indústria é quem melhor remunera. Você vai terminar perdendo também investimento em inovação e tecnologia. A indústria investe muito em inovação e tecnologia. Você vai terminar perdendo uma parcela importante do PIB que você poderia ter. Você vai expor o país, nos termos de troca, você vai expor a moeda brasileira a uma dependência muito maior de commodities. Então, você vai ter um país com empregos de renda mais baixa, você vai ter um país de menos componente tecnológico, você vai ter um país mais exposto, mais vulnerável do ponto de vista de moeda, e você vem para uma agenda muito primária, né? Você vem para uma agenda que é bom ter esses setores básicos, é bom ter um setor agrícola forte, mas não dá para depender só disso. Isso vai afetar a população em renda, em tecnologia, em certa medida em qualidade de vida e em exposição através de sua moeda. Muito bem, nós conversamos com Carlos Fadigas, que é CEO e fundador da CF Partners, inclusive CEO e CEO da Braskem. Portas sempre abertas, Carlos. Muito obrigado por participar aqui conosco. Um abraço. Obrigado.